secando a nascente. Olá, eu sou Rilza Rodrigues Toledo, sou de Visconde do Rio Branco, sou professora de português da FUPAC-UBA, graduada em letras, mestre em psicopedagogia e mestre em letras. Sou membro da Academia Rio Branquense de Letras e membro sócio-correspondente da Academia Caxambuense de Letras. Neste momento, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de participar deste evento. Agradeço ao presidente da Academia Caxambuense, Leandro Campos, e à vice-presidente, Maria do Carmo Rodrigues. O meu trabalho será uma abordagem sobre a obra de Conceição Evaristo, a obra Ponciá Vicêncio. Esta obra foi publicada em 2003 e foi indicada para o vestibular da UFMG. E, em seguida, ela foi traduzida em diversos idiomas. Ponciá Vicêncio, a presença da figura feminina negra na obra de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte e passou sua infância lá. Guardou na memória acontecimentos e pessoas que se tornaram elementos essenciais em suas narrativas. Seguindo a mãe como doméstica, Evaristo trabalhava e estudava e em Belo Horizonte formou-se professora. Passou num concurso e depois foi para o Rio de Janeiro. Ingressou no curso de letras na Universidade Federal Fluminense e em seguida fez o mestrado na PUC-Rio, onde defendeu a dissertação Literatura Negra, uma poética da afro-brasilidade. Na mesma universidade, Evaristo fez doutorado em literatura comparada. Em 1990, ela publicou poemas e contos na coletânea Cadernos Negros e Quilomboje, da editora Masa de Belo Horizonte. Esta coletânea foi lançada em 19 de novembro de 1978 e, no momento, encontra-se no volume 42. São contos e poemas afro-brasileiros. Cadernos Negros é importante na divulgação e circulação da literatura afro-brasileira. Nesta obra, encontram-se importantes nomes de escritores afro-brasileiros da contemporaneidade, dentre eles Conceição Evaristo, o fio condutor da nossa história literária, nos aspectos de gênero, raça e identidade na literatura negra. A expressão narrativa de Evaristo solidifica-se como um dos veios mais significativos da expressão da mulher negra na historiografia afro-brasileira. Evaristo demonstra habilidade artística para retratar teoricamente muitos paradigmas que caracterizam a produção literária. Nota-se que a autora alcança a crítica social e desenvolve o plano ideológico das questões de gênero a partir da sua autorrepresentação no seu processo de formação, tanto como mulher quanto escritora.
Em entrevista para a revista Raça Brasil, em postura de enfrentamento aos desafios, ela retrata os seus anseios de escritora e negra. Na contemporaneidade, encontra-se a figura da mulher negra, em linhas que conduzem à afirmação de mulher e artista. Na passagem da obra Escrevivência, em que Conceição Evaristo analisa a representação da mulher negra na literatura brasileira, ela salienta que essa ainda vem ancorada nas imagens do seu passado escravo, de corpo procriação e ou corpo objeto de prazer do macho senhor, diferentemente da imagem de mulher-mãe, perfil desenhado para as mulheres brancas em geral. Neste momento, eu faço abordagem da obra Ponciá Vicêncio como as representações da mulher negra em Ponciá Vicêncio. A obra tem servido de temas em que questões de raça e gênero se entrelaçam, marcando a construção da protagonista em suas experiências e investigações identitárias. A protagonista percorre caminhos sinuosos, entrecortados pela fragmentação cultural e econômica que caracteriza os povos da diáspora africana. Esta obra narra situações do cotidiano de muitas mulheres afrodescendentes numa ótica essencialmente feminina e negra, em contexto atual, abordando desde a infância até a vida adulta de Ponciá. Ponciá Vicêncio mora com a mãe Maria na Vila Vicêncio, que concentra no interior do Brasil uma população de descendentes de escravos, cuja família, pai e irmão, trabalhou na lavoura para a família Vicêncio, proprietários das terras e também do sobrenome. A trama se desenvolve em flashback, narrando a infância da menina na vila, junto da mãe e do artesanato com o barro que as duas fabricavam. A história, ainda que fragmentada, mostra a presença de um narrador observador que conduz o leitor ao âmago das personagens e à introspecção das mesmas. Na narrativa, permeia o discurso indireto livre para demonstrar a alegria da menina Ponciá, que, acreditando de forma veemente nos rituais do folclore, brincava de passar por debaixo do arco-íris, temendo mudar de sexo. A protagonista ingressa num curso de alfabetização, vendo na leitura um passaporte para a liberdade, uma chave de acesso a outros mundos. Deixou o universo familiar e partiu para a cidade grande, de trem, em busca de um ambiente que lhe permitisse buscar novos horizontes e realizar os seus sonhos. Contudo, ao chegar à cidade, ela percebe que tudo lhe é completamente estranho, distante, adverso, e faz com que a memória resgate momentos de brincadeira e um certo saudosismo de tempos de outrora. Na cidade grande, passou por muitas dificuldades. Na Vila Vicêncio, o irmão Luandi também decide migrar, o que acentua ainda mais a dor
e a tristeza da Mãe Maria. O rapaz deixa a terra natal, também de trem, e, na cidade, arruma emprego de faxineiro numa delegacia através da indicação do soldado Nestor, um negro que ele conheceu na estação de trem. A Mãe Maria, com a casa e a alma vazias, viaja sem rumo até o momento de reencontrar os filhos. Algum tempo depois, Ponciá retorna à vila em busca dos seus, porém não os encontra. De volta à cidade, junta-se a um homem que conhece na favela. Inicialmente, a moça se vê apaixonada. Depois, sofre agressões físicas causadas pela apatia em que ela se encontra. Nota-se que a memória individual dessa protagonista está diretamente ligada à memória de seus ascendentes africanos. Segundo Barbosa, cito: se a memória é via de acesso de Ponciá ao seu autoconhecimento, é através do que a voz narrativa constrói que nós, leitores, penetramos em suas emoções e conhecemos a história pessoal de cada um. Fim de citação. Percebe-se o atrelamento entre as experiências da protagonista e a experiência coletiva representada pela figura do avô, um escravo que enlouquece após matar a esposa, mutila-se e tenta matar os filhos diante da ameaça de vê-los escravizados para o resto da vida. Há na obra uma continuidade temporal do avô, garantida pela neta, que carrega marcas como o modo de andar, com um dos braços escondidos às costas e a mão fechada, parecendo cotó. A trajetória da família Vicêncio conduz o leitor a um sentido de orientação nas pegadas do tempo, já que a ordem atemporal dos acontecimentos remete à característica da memória como um demarcador de sua infância na vila, rememorando momentos trágicos e felizes. As recordações doloridas marcam sua mudança para a cidade grande. Aos 19 anos, Ponciá mudou-se para a cidade. Embora a esperança e os sonhos fossem perseguidos pela protagonista, a dureza foi ainda maior. Os sonhos de Ponciá vão se esvaindo à medida que a vida vai sendo martelada. O amanhã de Ponciá era feito de esquecimentos. Repleta de boas recordações, a memória da infância da menina negra vai se ocupando da memória da adolescente, empregada doméstica, da mulher violentada pelo marido, que chega a abortar 7 filhos e ainda se perde dos seus. Cito: quando mais nova, sonhara até um outro nome para si. Ponciá Vicêncio, sentia-se como se estivesse chamando outra pessoa. Não ouvia o seu nome responder dentro de si. Inventava outros. Pandá, Malenga, Queti, nenhum lhe pertencia também. Sentia-se ninguém. Fim de citação de Evaristo. O vazio de Ponciá, referido inúmeras vezes ao longo do texto, toma configurações diversas. O sentir-se ninguém, cito Evaristo, é o sentimento
de quem foi desprovido da sua própria história. Ponciá deseja romper o paradigma da opressão que lhe imprime uma marca, até mesmo no nome. Ela deseja um nome que traduza quem ela é, pois pronunciar o que lhe foi dado era como se estivesse lançando sobre si uma lâmina afiada a torturar-lhe o corpo. Fim de citação. Ponciá representa uma possibilidade de homem moderno e seus sonhos nos grandes centros. Tal condição gera um novo conflito para uma mulher negra. Educada pela mãe, aprendeu as tarefas domésticas e a fabricar peças de barro para comercializar e ajudar na renda. No entanto, nota-se certa intolerância à vida, um ato de resistência aos mecanismos de opressão que se efetivam na exploração racial, de gênero e classe. A narradora expressa sua incompreensão diante do temor que as pessoas do povoado cultivavam em relação à cidade, casos infelizes e histórias de fracasso daqueles que haviam se aventurado. Na trajetória da protagonista, há uma ruptura. Saíra de casa em busca de um caminho mais feliz. A primeira noite retrata a insensibilidade e desproteção da cidade. Um emprego de doméstica reforça o padrão imposto para uma mulher negra e pobre no contexto citadino e depois vai morar em um barraco de favela com o companheiro inseparável. Logo, o sentimento da apartação que a acompanha evidencia o distanciamento geográfico, psíquico e identitário. De retorno à terra dos negros, para buscar a família, encontra a casa vazia. O reencontro de Ponciá com sua antiga casa, o povoado e as pessoas com quem sempre convivera, metaforiza a história dela e de seu povo. O sentimento de vazio, o profundo apartar-se de si mesma, que acompanha a protagonista, segundo Araújo, cito, está associado a essa tentativa de reencontro como passado presente da memória que compõe sua própria identidade e informação. Fim de citação. Nas primeiras vezes que Ponciá Vicêncio sentiu vazio na cabeça, quando voltou a si mesma, ficou atordoada. Cito Evaristo. Via a vida e os outros se fazendo. Assistia aos movimentos alheios se dando, mas se perdia. Não conseguia saber de si. No princípio, quando o vazio ameaçava preencher sua pessoa, ela ficava possuída pelo medo. Agora, gostava da ausência na qual ela se abrigava, desconhecendo-se, tornando-se alheia ao seu próprio eu. Fim de citação. Mergulhada em sua memória, ela despreza a rotina diária, a convivência embrutecida com o marido e as notícias de jornal que costumava ler e colecionar quando chegara à cidade. Seu interesse, segundo Evaristo, cito, é recordar a vida, para ela, uma forma de viver. Quando o avô morreu, a menina era tão pequena. Como agora imitava o avô? Só o pai aceitava,
Só ele não espantou ao ver o braço quase cotó da menina. Fim de citação. O Vicêncio, personificado no homem barro, conserva a força da ancestralidade e o poder criativo na busca identitária. Moldar o barro significa recriar os sentidos da vida, enfatizar a fortaleza de espírito e de corpo das mulheres. Quanto à presença feminina na cultura afrodescendente, como portadores de sabedoria, verifica-se a preservação da memória cultural. Na história da família de Ponciá está a história da diáspora africana, marcada por exclusões, ausências, separações sucessivas, loucura, atos brutais de violência, além de perdas e mutilações identitárias, muitas lacunas e tantas perdas. A narrativa inicia um esquema de construção identitária articulada nos interstícios da subjetivação. As imagens do trem, do rio, do barro e do arco-íris denotam que estes processos de construção e afirmação da identidade, bem como os espaços, projetam-se entre passado e presente. Levada ao rio, a protagonista mergulha em sua ausência, regada pelos risos e prantos do avô. O desfecho da história é cíclico, retorna ao início pela paisagem do rio, sobre o qual se dilui vagarosamente o arco-íris. Assim, a escrita da mulher negra constitui uma forma de recontar a história a partir de uma subjetividade própria, criando novos paradigmas de identidade e de representação. Em Ponciá Vicêncio, a presença da figura feminina negra permite uma reflexão sobre gênero, raça e identidade. Ponciá Vicêncio é símbolo da trajetória dos afro-brasileiros, ex-escravos e de seus descendentes que saem em busca de seus familiares, de sua cultura, de sua identidade. Uma trajetória marcada por um círculo formado de lacunas e perdas, misturadas ao profundo vazio do ser. Em Ponciá Vicêncio, a mulher negra é o fio condutor da história, marcando a existência, conflitos, ambivalências, marcas de opressão da trajetória individual e coletiva. Conceição Evaristo, ao mesmo tempo em que se identifica como mulher, cria um espaço de resistência de sua voz e da voz de outras mulheres marginalizadas, voltadas às representações desse sujeito feminino, negro, que configuram o cenário social da literatura brasileira. E, para terminar, eu vou ler um poema de Conceição Evaristo, Os Sonhos, poema este, retirado da obra Cadernos Negros. Os sonhos foram banhados nas águas da miséria e derreteram-se. Os sonhos foram moldados a ferro e a fogo e tomaram a forma do nada. Os sonhos foram e foram, mas crianças com bocas de fome, ávidas, ressuscitaram a vida, brincando anzóis nas correntezas profundas. E os sonhos
submersos e disformes, avolumaram-se engrandecidos, anelando-se uns aos outros, pulsaram como sangue raiz nas veias ressecadas de um novo mundo. Muito obrigada.